Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer que você cuide da sua mente. Sim, do seu emocional, do seu psicológico. Porque existe uma ideia muito errada circulando por aí de que cuidar da sua saúde mental é falta de fé, de que a psicologia é coisa do mundo. E eu já ouvi até que é uma ciência baseada no ateísmo. Pois é, mas a verdade é outra. Deus se importa com o seu interior e Ele te trouxe até aqui para te lembrar disso. E muitos de nós, cristãos, carregamos essa conotação negativa quando se fala de saúde mental. Porque ao longo dos séculos, a espiritualidade foi sendo tratada como se fosse um campo à parte da humanidade real e concreta, sabe? No passado, sintomas emocionais e mentais eram associados a possessões, fraqueza espiritual ou falta de fé. E isso foi sendo perpetuado por discursos religiosos mal interpretados, onde tudo precisava ter uma causa espiritual direta, como se a nossa mente não fosse também parte da criação de Deus. Foi meio que uma deturpação da teologia que separou o que Deus nunca quis separar: o cuidado da alma e o cuidado do espírito. Existe uma passagem em Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E na linguagem bíblica, coração não é só o órgão físico, é a sede das emoções, dos pensamentos, das intenções. É a nossa mente. A Bíblia já dizia antes de qualquer manual moderno de psicologia que a sua vida depende da forma como você cuida da sua parte interna. E eu cresci ouvindo que fé era o suficiente, que bastava orar, jejuar, ler a Bíblia. Mas quando eu fui ficando mal por dentro, sofrendo com ansiedade, angústia, exaustão emocional, eu percebi que ignorar isso não era espiritualidade, era negligência. E a própria Bíblia ensina que a fé sem obras é morta, em Tiago 2,17. Então, o cuidado emocional é uma parte da obra. A terapia te ajuda a reconhecer as suas emoções, a te dar mais autoconsciência e saber como elas afetam o seu comportamento. E, por consequência disso, como afetam aqueles que convivem com você também. Se você não consegue nem identificar em você as suas limitações em relação às suas emoções, como é que você pode pedir para Deus te libertar? Na Bíblia diz, em Tiago 4:3, pedis e não recebeis porque pedis mal. E se você não tem uma percepção de si mesmo que é real, não sabe identificar suas emoções e naquilo que você precisa agir para se desenvolver e melhorar, como é que você vai pedir bem ao Pai para que Ele faça isso na sua vida? Entende? A terapia, ela não faz milagre. Quem faz milagre é Deus, quando Ele quer e quando tá no projeto dele. Ok, se Ele quiser, Ele muda tudo. Mas e se Ele não quiser? E se Ele quiser que você aprenda e passe por esse processo de autodesenvolvimento? Você vai ficar aí parado, abatido, depressivo, ansioso? A terapia te dá autoconhecimento e ferramentas para você trabalhar em seu favor e, principalmente, não atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Porque muitas vezes a gente atrapalha ou atrasa o agir de Deus na nossa vida. Porque a gente não consegue nem identificar e enxergar o que há de errado na gente, o que a gente pode melhorar e o que a gente precisa fazer para melhorar. A gente precisa ter sabedoria e discernimento nessas horas e com esse assunto. Não dá mais pra gente ignorar isso. Deus criou você por inteiro, corpo, alma e espírito. E assim como você vai no médico quando sente uma dor no estômago, você pode e deve buscar ajuda quando sentir dores emocionais. Não se trata de transformar a saúde mental em religião. Não é sobre endeusar terapias. É sobre não tratar como pecado aquilo que é nossa responsabilidade. E terapia não é pecado, é uma responsabilidade nossa. E aqui entra uma reflexão importante. A gente fala tanto sobre a gente ser o templo do Espírito Santo e normalmente a gente usa isso como argumento para cuidar do nosso corpo físico, evitar excessos, até zelar pela aparência ou pela saúde biológica. Mas por que a gente não usa esse mesmo princípio para cuidar da nossa saúde mental? Cadê o mesmo zelo, a urgência para reprogramar padrões de pensamentos autodestrutivos, identificar emoções adoecidas e os corações que estão dilacerados? O templo também tem mente. E o Espírito habita nesse todo. Existe um motivo pelo qual a Bíblia fala tanto sobre a renovação da mente. Em Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que forte, só com a mente renovada você consegue viver a plenitude do que Deus tem para você. E mente renovada não é mente negada, não é mente negligenciada, é mente tratada, é mente cuidada. A psicologia não é inimiga da fé, é uma ciência, é uma ferramenta. Assim como a medicina é uma ferramenta também. Você não substitui Jesus por um psicólogo, você caminha com os dois. Deus pode te curar num instante, sim, mas também pode te guiar por esse processo. E às vezes esse processo é terapêutico, é técnico, é neuroquímico. Tem gente sofrendo com depressão, ansiedade, pânico e achando que isso é só falta de oração. Não é. Existe uma parte física, comportamental e química envolvida, porque o nosso cérebro é um órgão e, como qualquer outro, ele pode adoecer. Tem pessoas que tomam remédio para pressão alta tranquilo, sem culpa nenhuma, mas se precisam cuidar da mente, se sentem menos espirituais. Isso é religiosidade, e a religiosidade mata. Feridas de uma vida inteira, traumas, dores emocionais e mágoas não resolvidas e não tratadas podem inclusive atrapalhar o seu relacionamento com Deus, a sua fé e a sua caminhada. Vou te dar um exemplo, uma experiência que eu vivenciei de perto. Se você tem algo mal resolvido com o seu pai, uma mágoa, um rancor, você pode estar deixando isso atrapalhar a sua relação com Deus, porque talvez você espelhe seu pai terreno em Deus, sem nem perceber. Ou seja, você vê Deus como seu pai terreno e se afasta dele. E Deus não é como seu pai terreno, não age como o seu pai terreno. Entende o que eu tô querendo dizer? E esse é só um pequeno e simples exemplo. Mas enfim, a fé, ela pode curar sim, mas a fé também orienta. E Deus quer te orientar agora. Você pode dizer, pai, eu não tô bem, me ajuda a me ajudar, se é isso que o Senhor quer. E Ele vai te guiar, assim como tem me guiado. E foi Ele quem me mostrou que não é espiritual romantizar o sofrimento, que Jesus é paz, é alívio, é descanso, não peso. E eu vim aqui hoje te dizer isso. Você não é fraco por precisar de ajuda. Você não está em pecado por buscar terapia. Você não está longe de Deus porque sente tristeza, vazio ou angústia. Você está humano. E Deus conhece a nossa humanidade melhor do que ninguém. Tem uma frase que diz: Deus nos salva pela fé, mas Ele nos restaura pelo processo. E o processo inclui cuidar da nossa mente, das nossas emoções, olhar para dentro, organizar, ressignificar traumas. Você não precisa escolher entre a Bíblia e a terapia. Você precisa escolher a verdade. E a verdade é que você tem que cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos. E isso importa muito, tanto quanto orar, jejuar e ler a palavra. Um não anula o outro, pelo contrário, um fortalece o outro. E se você tá com a sua mente em guerra, Deus quer trazer cura sim. Mas para isso você precisa aceitar esse cuidado, tanto espiritual, fazendo parte do corpo de Cristo, quanto físico, com profissionais da saúde. Seja psicólogo, psiquiatra ou neurologista, não importa. Muitas vezes esse trabalho é até em conjunto. E se por acaso você não consegue confiar em ninguém para isso, peça para Deus te guiar nesse processo. Procure um terapeuta cristão, não tem problema nenhum nisso. Busque profissionais qualificados, de confiança, porque maus profissionais existem em todos os lugares e em todas as áreas. E é nossa responsabilidade também procurar alguém qualificado. Só não ignore mais isso, porque as nossas emoções mal resolvidas e os nossos comportamentos afetam toda a nossa vida e os nossos relacionamentos. Elas são fonte de vida ou morte. Qual você quer para você, para sua família e seus amigos? Pare de esperar uma cura milagrosa se você se recusa a participar do seu próprio milagre. Peça ajuda, ouça, ore, vá ao psicólogo, faça terapia, descanse, fale, sinta. Você é templo do Espírito Santo. E templo não é só espiritual, é corpo, é mente, é tudo. Mas às vezes, para enxergar isso, você precisa cuidar da casa onde esse reino quer habitar. Então, não espere quebrar para depois buscar uma reconstrução. A sua saúde mental não é vaidade, não é pecado. É obediência, é honra ao Deus que te criou. Um forte abraço e Deus te abençoe.